E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast. Eu sou o João, estou aqui com a Maria Luísa. Oi, gente. E o nosso convidado de hoje é o professor e coordenador atual do curso técnico em Química dos colégios SILP e Flama de Duque de Caxias. E aí, Ian, beleza? Beleza, olá pessoal, tudo bem? Então, Ian, começando do início, como é que foi a sua trajetória acadêmica? De onde veio essa vontade de querer estudar química? Fala um pouquinho pra gente. Olha, então, vamos lá. Eu, no meu ensino médio, né, eu estava terminando o ensino médio com 16 anos. Então, assim, maturidade nossa, né, vocês que já foram adolescentes sabem que é ainda mais homem, né? A maturidade do homem, ela desenvolve quando a gente tem 35, 40 anos. Da mulher já é um pouquinho mais cedo. Então, eu com meus 16 anos, eu fui perguntar a um professor de história, hein? Aí, na época, o professor de história, pô, hoje, gente boa pra caramba, amigo, né? Que é o Paulo Pedro, ele falou comigo o seguinte, cara, eu não posso falar para você o que você vai fazer, mas eu posso te dar uma ideia. Você vai em algum lugar, olha só que loucura, hein? Você vai procurar um computador. Pô, hoje, computador para todo mundo sabe que é um computador, né? Uhum. Pô, na época eu não sabia o que era um computador, tá? 2006 eu não sabia o que era um computador, nunca tinha visto um computador. Aí eu falei, cara, como é que é um computador, professor? Ele riu, né? Ele, cara, é uma televisão branca, pô, computador branco, bundão, e tem uma caixa branca do lado e tem um negócio para escrever. Então, na minha mente, eu imaginando um computador, tá? Era uma televisão com uma caixa, sei lá, de papelão ao lado, e o negócio de escrever que ele falou era uma caneta. Aí, pô, beleza, olha só que loucura. Aí eu perguntei a algumas pessoas, né, conhecidas, e eles falaram para mim que tinha computador na Unigran Rio. Aí eu fui na Unigran Rio na biblioteca. Cheguei lá, eu vi o que era um computador, tá? Aí eu fiquei familiarizado com o computador que eu conheço hoje. Aí lá eu fiz uma pesquisa, tá? Que foi a pesquisa que ele mandou fazer, que é qual a profissão vai estar em falta para 4 anos à frente, que era o tempo que eu levava para me formar mais ou menos em uma faculdade. Aí eu fiz a pesquisa e lá no topo apareceu física, tá? Lembra até hoje, física, e logo em segundo apareceu químico. Então, químico, licenciatura, e químico, bacharel. Eu falei, cara, eu vou fazer química. E sabe quantas aulas eu tinha de química no ensino médio, no terceiro ano? Nenhuma. Porque eu estudava em colégio público e não tinha professor para essa área na época. Eu falei, caraca, mano, vou fazer isso, né? Vou na do professor. Segunda aula, o professor na faculdade levou no laboratório. Tô aí até hoje. Não me vejo fazendo outra coisa. E se você perguntar assim, ó, se você pudesse voltar no tempo e fazer outra coisa, eu iria escolher química de novo, entendeu? Acho que eu não escolheria outra profissão. Porque tudo que eu tenho hoje, né, é derivado da química. Tanto que eu conquistei, né, em questão financeira, como que eu conquistei de amizades, né, de conquistas na área da química, do meu diploma, né. Eu tenho até um currículo um pouquinho cheio de coisas, né? Mas já vi currículos maiores, que é o da minha esposa. Minha esposa dá 5 páginas o currículo dela ou mais. Mas eu conquistei muito o que eu queria, né? E eu coloquei objetivos e consegui esses objetivos através da química. E você sempre teve apoio da família com os estudos e tudo mais? Olha, em relação a isso, apoio eu sempre tive sim, tá? Sempre, todo mundo sempre apoiou isso. No início eu cheguei a trabalhar até com obra com meu tio levava, então me ajudou muito no começo da faculdade, né? Depois eu entrei na carreira não, porque eu não segui, né? Mas entrei na área militar, saí para dar aula, mas eu tinha muito apoio da minha família, sim. A questão era que eles são muito leigos para isso, entendeu? Para vocês terem ideia, da minha família mesmo, só tem 2 pessoas com ensino superior, que é eu e uma prima. Então, a galera mesmo que é mais, vamos botar assim, né, que é de roça, minha família foi muito Uhum. criada em sítio, então eles são leigos para essa questão. Ian, como é que foi a sua trajetória acadêmica, profissional? Fala um pouco pra gente. Olha, eu comecei a faculdade, né, em janeiro de 2007. Aí comecei a fazer faculdade, né, e nisso eu estava trabalhando para pagar a faculdade. E aí surgiu a oportunidade de fazer o alistamento, né? Que eu tenho que fazer o alistamento. Né, fui lá com 17 anos e meio. E depois
que eu cheguei para me alistar, o sargento... Esqueci o nome do cara agora. Mas ele chegou lá e falou comigo, pegou minha documentação e falou assim, cara, pelo que eu tô vendo aqui, seu documento tá errado. Eu falei, mas por que o documento tá errado? Não, que consta que você já tá fazendo nível superior. Eu falei, sim, tô fazendo nível superior. Já tem 1 ano. Ele, olha, então vamos fazer o seguinte, você espera aqui, eu tenho uma proposta para você, que foi o da questão de trabalhar na DQB-RN, né, em 2007, metade de 2007 ali até 2010, né, que eu fui até 2010 lá. Nisso que eu estava na aeronáutica, trabalhando com a DQB-RN, eu também estava fazendo a faculdade de licenciatura. E, tipo assim, nunca foi uma ideia minha trabalhar nessa parte militar, tá? Meu sonho, depois que eu entrei no laboratório, na segunda aula, foi dar aula. Porque um professor falou para mim, né? Olha, nunca mantenha, né, seu conhecimento contigo. Tenta passar ele para frente. Se morrer com você, não adiantou nada. Então, aquilo ficou impregnado aqui. Eu falei, pô, quando eu terminar a licenciatura, eu vou dar baixa. E aí foi isso, terminei a licenciatura 2010 ali, dezembro de 2010, eu comecei a fazer um curso técnico, tá? Foi até no Colégio Mercúrio, fiz o curso técnico e comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula, só que aí eu tive um probleminha que eu tive um acidente de moto. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, né? E aí ainda nessa questão de acidente aí, eu comecei a colocar currículo e não estava conseguindo nada. Aí até que eu consegui, em agosto de 2012, trabalhar no Flama. Né? Aí estou até hoje, né, no Flama. Só que eu vim trabalhando nesse processo de professor, e estou até hoje aí, né? Assumi coordenação em 2021, pós-pandemia. Só que nesse processo aí, né, terminei meu curso técnico em Química e comecei a fazer pós. Né, eu fui fazendo as pós aí, fui incrementando meu currículo, né, com pós, cursos, fui dando aula em outros lugares também, dei aula no Petra, que foi um colégio que faliu, que ele era ali, indo para Santa Cruz da Serra. Dei aula lá em 2013 a 2014, que foi quando ele faliu. No 2019 entrei no CIOB, tá, e trabalhei no CIOB, isso sempre paralelo ali ao Flama, né? E fui fazendo essas pós, como cosmetologia, corrosão, biossegurança, gestão e análise de água, tá? São essas pós aí. Não lembro a ordem não, tá, pessoal? Eu também tô velho, tô ficando meio melelé em gravar as coisas aí, mas eu não lembro a ordem, mas foi isso. Fui fazendo as pós, se eu não me engano, a última eu fiz em 2018, tá? E com isso, eu comecei a trabalhar com consultoria, tá? Hoje eu estou até na questão de consultoria, né? Presto serviço para uma empresa, resolvo o problema deles, eles me pagam o valor do qual eu resolvi o problema. Isso acontece muito na área de água, tá? Tratamento de resíduo, água. Algumas entram em contato comigo, são empresas de cosmético também. Outra coisa que eu também faço aí nesse caminho é o desenvolvimento de formulações, tá? Esses desenvolvimentos de formulações, uma empresa ela entra em contato comigo, aí eu desenvolvo uma formulação que ela queira, tá? Uma matéria-prima de algum produto, e aí eu acabo ganhando 1% em cima dessa venda, tá? Claro que não é uma coisa que você viva dela, mas um exemplo, uma empresa vendeu, 50 mil de um produto que eu desenvolvi, eu ganho R$50 em cima disso, só que eu não tenho trabalho nenhum, tá? A empresa já tem o trabalho de venda, divulgação, rotulagem, documentação. Então, por isso que o 1% às vezes é até viável, tá? Então, você tem aí umas 5, 6 fórmulas que dá para tirar um dinheirinho bacana. Partindo dessa parte de você estar envolvido em várias áreas, eu queria saber como é vivenciar os dois lados da química, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Cara, olha, dar aula, licenciar, né? Eu não sei, mas vou falar nunca, né? Mas eu não paro de dar aula. Não quero dar aula, não quero parar de dar aula, né? Não quero dar aula, não quero parar de dar aula. Já recebi propostas, tá? Posso falar valor aqui?
À vontade. Já recebi propostas de aproximadamente R$ 22 mil, tá? Para sair da área de licenciatura e só para a área de indústria. E eu neguei isso, tá? Muita gente me chama de doido, né? Mas quem vivencia só a área de indústria, cara, chega um momento que ele vive na paranoia, tá? Estressado, briga, às vezes até com um amigo de trabalho, que eu já vivenciei isso, tá? Numa empresa também de cimento. Fiquei um tempinho lá de 6 meses e é loucura. Porque, tipo assim, você tem uma demanda onde você... Vou dar um exemplo de uma empresa de cimento, tá? Trabalhei lá por 6 meses. Fiz estágio, na verdade. Você tem que fazer 5 mil toneladas, tá bom? De um produto. Vamos botar aí, 5 mil toneladas de um produto. Você, nessas 5 mil toneladas, erra alguma coisa no meio do processo. Você não pode chegar e falar assim, olha, Maria, eu não vou te entregar as 5 mil toneladas que eu te prometi. É impossível tu falar isso, entendeu? Porque às vezes a Maria está dependendo dessas 5 mil toneladas para entregar para uma outra empresa. Então isso começa a gerar aquela briga entre setores dentro da indústria. Então eu já vivenciei isso, tá? Então acho que foi isso que me tirou um pouquinho da indústria. Claro que tem indústrias excelentes, tá, pessoal? Já trabalhei como responsável técnico em 2020 até 2022 de uma empresa de cosmético, que é a Cosmociência, né? Empresa maravilhosa. Tipo assim, tô até sempre lá, né, na empresa. Não trabalho na empresa, mas tenho contato com a galera de lá, dou um pulinho na empresa, converso com amigos, que eu fiz muitos amigos na empresa. Então, tem suas vantagens e desvantagens, né? Vai depender da empresa. A questão da escola, por que eu não saio dela? Paga menos que a indústria? Sim. Tá? Isso é óbvio. Isso, vou bater na tecla sempre que paga menos que a indústria. Mas vou te dar um exemplo de uma turma. Eu dou aula ao sábado de pós-médio, tá? A turma é de 1 ano. Então, quando você forma essa turma em 1 ano, aparece outra turma. Então, não é uma coisa monótona. Você está formando amigos, tá? Que vão ficar para sempre. Você bate o papo, você descontrai, você dá a tua aula. Um exemplo aqui agora é a Maria, né? Eu dei aula para a Maria o quê, Maria? 2018? 2016, 17, 18. Então, pronto. A amizade que está aí até hoje. Da turma da Maria, se eu não me engano, eu só não falo com 1 ou 2, né? Porque mesmo assim a gente perdeu o contato, né? Mas o restante é o tempo todo falando. Adriele, Samuel, Arielle. Então essa galera tá todo mundo aí. Isaac, né? Tive contato com o Isaac esses dias. Não lembro de todos os nomes, de todos os alunos, mas entrou em contato comigo, bacana. Aí, cara, pô, e aí, como é que tá? Olha, Ian, tem uma conquista aqui para te contar, cara. Consegui isso, isso e isso. Pô, é muito show, é muito show. Vocês que estão fazendo licenciatura, né? Vocês estão fazendo licenciatura, correto? Isso mesmo. Uhum. Então, vocês vão ter essa oportunidade dessa vivência do aluno com o professor. Cara, é muito top. Hoje foi uma menina fazer matrícula, que eu estava na escola, né? Ela veio conversar comigo para conhecer o laboratório. Aí ela, pô, vim pelo conhecimento do Maicon. Pô, não lembrava do Maicon, cara. E ela falando do Maicon, ela falou assim, olha esse aqui, aí vi a foto. Eu falei, como é que ele tá? Ela, pô, tá trabalhando numa indústria, tá, de petróleo e tá bem, tá tranquilo, ele falou muito bem de você. Pô, e se eu fosse um professor vacilão, hein? Entendeu? Então, essa vivência do aluno com o professor eu acho muito bacana, é uma coisa que eu não largo, tá? Mas também não vou falar para você que está tentando, pô, conseguir um dinheirinho maneiro na vida, não trabalhar em indústria, né? Você trabalhar na indústria, você vai conseguir um valor bacana, vai conseguir uma experiência bacana, e posso te falar, até abrir a sua depois, tá? Como é uma situação minha agora. Ian, e como você acha que a sua atuação no bacharelado, né, trabalhando na indústria, abrindo sua indústria agora, até mesmo a sua vivência dentro do laboratório da aeronáutica, elas impactam na sua prática docente, no seu momento em sala de aula? Olha, eu acredito que eu consigo passar uma experiência para o aluno, tá? A experiência dessa vivência no laboratório industrial, eu consigo passar essa vivência para eles. Um exemplo, eu já tive muito acidente de trabalho, né?
Então, uma coisa que eu dou aula que é segurança do trabalho. Eu acabo falando para o aluno, não faz isso, não faz aquilo, isso não pode, isso pode. Por quê? Já aconteceu comigo. E tem coisas que eu não tinha essa informação na época, né? Um professor ou outro, ele acabou esquecendo de falar, que a gente acaba esquecendo alguns detalhezinhos, né? Então, eu tive essa vivência, posso passar para alguns alunos, né? Amanhã mesmo eu estou indo numa empresa em Guapimirim, fazer uma apresentação de FISP, né? Produtos químicos dentro da indústria. O que eles podem usar, o que eles não podem, como se comportar. Então, hoje eu posso estar passando para essa galera a vivência que eu tive na área de indústria, tanto para os alunos como para conhecidos também, né? E o que você acha de mais interessante dessa sua área? Aí pode envolver tanto bacharel quanto licenciatura. Olha, o conhecimento que você adquire em escala, cara, vamos botar de 0 a 10 é 100, porque você aprende, tá? Você tem o seu professor que passa as coisas para você, ele fala assim, ó, A mais B é igual a C. Você chega numa indústria, você vê que A mais B é igual a C, D e E. Não é só aquilo que a pessoa fala, entendeu? Existe sempre algo a mais que você nunca viu e a pessoa que te passou a informação também nunca viu. Hoje eu tenho problemas em indústria, às vezes que eu pego consultoria, que eu nunca vi na vida. Então eu lá tento resolver, pesquiso, procuro saber com um com o outro, e aí não consigo. Eu tenho que dar meu jeito de resolver. Aí nessas pesquisas eu acabo encontrando alguma coisinha ou outra que eu consigo resolver o problema, né? Então, essa questão de conhecimento que você adquire, tanto nas duas áreas, né? Tanto na licenciatura como no bacharel, eu acho que é o mais viável, tá? Que é o conhecimento adquirido. Como foi a graduação, né? Como é que foi a questão de você começou com a licenciatura, começou com bacharel, em que momento houve essa complementação? Então, eu comecei com licenciatura, tá? Porque o meu objetivo era dar aula mesmo. E aí fui aos trancos e barrancos, tá? No início. Não é fácil não, porque igual eu falei para vocês, né? Eu caí de paraquedas em química no início. Então, foi aos trancos e barrancos ali no começo, depois comecei a pegar o jeito, né? E um professor da faculdade, o Jorge Mauler, ele falou comigo assim, ó, cara, você tem um técnico? Eu falei, não, não tenho técnico. Ele, pô, faz o técnico, que é uma coisa boa para você. Aí eu comecei a fazer o técnico. Depois que eu terminei a licenciatura, eu comecei a fazer o técnico. Na segunda aula do técnico, eu conheci um professor, né, que foi o Zé Roberto, do Mercúrio, e ele falou comigo assim, cara, complemento sua licenciatura com bacharel. E aí, como o técnico começava em janeiro, deu tempo e eu terminei assim, ó, em dezembro eu terminei a licenciatura e comecei o técnico aqui em janeiro. Aí deu tempo para fazer inscrição logo para bacharel, né? Aí emendou tudo. Aí virou um bolo de gato, que foi técnico mais bacharel. Só que deu para conciliar porque eu acabei tendo aquele esquema já de licenciatura, então você acaba pegando o ritmo. Aí eu fiz o bacharel, foi mais licenciatura, 4 anos naquela época, que licenciatura eu acho que é 3, né? Foi mais 1 ano e meio de bacharel. Foi mais 1 ano e meio de bacharel, foi isso. Mas eu fiz o bacharel a partir de conselhos, tá? Também fiz o técnico a partir de conselhos. Fui seguindo conselhos de professores e fui fazendo. Igual a questão das pós, né? Fui seguindo o conselho dos professores e fui fazendo. E falando dessas pós, que inclusive são mais de uma, você pode falar pra gente e pro público sobre os temas delas e tudo mais? Posso. Não lembro a ordem, tá? Não sei como é que foi a ordem, mas corrosão, vou começar com corrosão. Corrosão, ela me deu um conhecimento muito bom em questão de tubulações, tanques, bombas, aonde eu trabalho isso hoje em consultoria, né? Eu, às vezes, consigo resolver um problema de bomba, de pressão, troca de tanque, troca de tubulações a partir dessa pós, né? Foi uma pós que me deu esse conhecimento. Biossegurança, a pós de biossegurança, me deu a oportunidade, foi uma pós que eu falei assim, acho que eu nunca vou trabalhar com isso, cara. Acho que eu nunca vou trabalhar com isso, não é possível. Beleza. Depois da pandemia, entraram em contato comigo, um curso chamado Projeto Aprovação. Eles falaram comigo,
Me chamaram para dar aula sobre biossegurança para a prova de técnico em necropsia, e auxiliar de necropsia. Aí eu dei um preparatório sobre isso, tem até vídeo lá no YouTube, né? Projeto Aprovação, Biossegurança. Então foi bacana, que tipo assim, eu consegui colocar aquilo que eu achei que eu nunca fosse usar na prática, de biossegurança, né? Então dei a aula, pô, foi muito bacana, porque depois teve pessoas entrando em contato comigo pelo Instagram, que era uma coisa que eu também não tinha. O cara que me aconselhou a fazer o Instagram do curso, né? O Thiago falou, cara, faz o Instagram. Você tem? Eu falei, não tenho. Aí fiz o Instagram e muitas pessoas depois entraram em contato. Aí, consegui tirar uma nota boa na prova, cara. Aquela aula de biossegurança salvou, que eu não estava achando curso sobre isso. Então, biossegurança abriu uma porta bacana para mim, que foi essa da aula pro preparatório da Polícia Civil, né? De técnico em necropsia. Depois veio de gestão. Com gestão eu consigo assinar hoje por algumas empresas, né? Tô até num processo aí para assinar por uma empresa chamada IEMA, que trabalha com resíduos, né? E acaba juntando duas pós nesse caso aí, né? Que é a de água, análise de água e solo, e a de gestão e controle de qualidade. Com essas duas pós eu consigo somar elas e trabalhar nessa área de gestão empresarial, né? Dentro da área de indústrias químicas. E a outra pós foi de cosmético, que é uma pós hoje que eu desenvolvo produtos, né, para algumas empresas, e também já trabalhei como responsável técnico para uma empresa. E posso dar cursos também, né? Eu dou cursos dentro dessa área e que tem certificado, né? Então o aluno acaba abrindo a própria empresa dele através desses cursos. Ian, você é coordenador de 2 cursos, né? De curso técnico de Química de 2 escolas. E como é estar nesse cargo nas 2 escolas? Como isso agrega a sua formação? Olha, a questão da coordenação, cara, eu não sei nem por que eu fiz isso, tá? É porque, tipo assim, Eu lembro que coordenação. alguém falava que não queria nunca chegar na Pô, coordenação. eu falava mesmo, falei, cara, eu não quero ser coordenador nunca, 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 nunca. Só que eu assumi no momento, nas duas situações, tá? Eu assumi no momento onde a escola não tinha o coordenador e não tinha uma pessoa que sabia mais do processo da escola do que eu sabia naquele momento, entendeu? Tipo assim, o coordenador saiu, só que não tinha uma pessoa que soubesse mais do que eu já sabia, dentro do esquema da própria escola. E para você contratar uma outra pessoa de fora para ensinar ela todo o mecanismo, fica meio complicado, né? Mas hoje eu vejo que coordenação, cara, de uma escola é surreal. Por quê? Um exemplo, tem evento, feira tecnológica, tu corre atrás dos caras, né? Semana de química, você corre atrás dos caras. Isso eu tô falando de uma escola, peraí que a gente vai chegar lá. Então você corre atrás de feira tecnológica, você corre atrás de eventos de química, cursos de extensão, documentação, nossa senhora, se falar para mim assim, ó, você vai trabalhar só com documentação na tua vida, eu não quero. Aí eu fico em outra coisa, procuro outra coisa. Documentação e uma coisa que eu, assim, não sabia, também queria que isso envolveria a coordenação, né? Mas está o tempo todo conversando com pessoas, tá? Que querem saber do curso, querem uma informação do curso, querem uma informação de como funciona o curso. Cara, isso, tipo assim, eu respondi uma pessoa agora. Daqui a pouco tem 2, 3. Amanhã tem 5. E essas pessoas perguntam muito sobre o curso. Então, às vezes, tu não para com o celular. E é uma função até bacana, que, claro, você conversa com outras pessoas, entende o que elas querem, consegue trazer isso para o curso, trazer elas para o curso, né? Mas, cara, são perguntas que tu fica sem saber o que responder. Tipo assim, tem dinossauro no curso? Você trabalha montando um avião? Ensina a fazer bomba, ensina a fazer droga. Esse tipo de pergunta, cara. E tu fica, cara, pô, não tem, não tem. E às vezes você fica com medo de responder alguma pergunta errada, então você tem que procurar saber se tem mesmo, tá? Semana passada uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, o curso dá direito de eu abrir uma espécie de loja de pintura, que trabalha com pinturas radioativas. Eu falei, cara,
Você não pode trabalhar com pintura radioativa. Aí o cara, pô, mas o curso técnico legalizado por tal lugar permite. Eu falei, cara, pô, será que o curso que permite, eu não sei? Aí tu tem que procurar essa informação, entendeu? São coisas muito surreais. Droga, pô, tem gente que o tempo todo. Cara, se eu entrar no curso, às vezes eu penso até que é pegadinha, tá? Fala assim, pô, isso é brincadeira, deve ser alguém pregando uma pedra. No curso, vocês ensinam a fazer algum tipo de droga? Eu, pô, não ensina a fazer droga. Ah, então tá bom. Sabe algum lugar que, sabe indicar algum curso que tenha? Falei, cara, não sei indicar um lugar que tenha. Então, tipo assim, é o tempo todo você ocupado com coordenação. Isso eu tô falando de uma escola. São duas. Cara, e são coisas diferentes, tá? São situações diferentes. Você fala assim, o cara é coordenador de uma escola e pode ser coordenador da outra, que é tranquilo, que ele já está ciente de como funciona. Não é a mesma coisa, tá? Que existe o projeto político pedagógico da escola, né? Então, o PPP, são coisas diferentes de uma escola para outra. Eu tenho uma escola hoje que eu coordeno, ela tem 24 disciplinas, né, para trabalhar. Na outra, você trabalha com 18 disciplinas. Aí você trabalha com nomes diferentes também dessas disciplinas. Um exemplo, em uma trabalha Química Analítica 1, Química Analítica 2. A outra trabalha com Química de Análise Quantitativa, a outra com Química de Análise Qualitativa. São as mesmas disciplinas, porém nomes diferentes. E às vezes você vai lançar aquilo num documento, quando você chega lá no CRQ para assinar o documento, aí o cara, olha, a matéria aqui tá errada. Aí tu, porra, é errada? Mas peraí, deixa eu ver. Já sei. É o nome da matéria da outra escola. Sabe o que você tem que fazer? Voltar e refazer o documento todo de novo. Nossa. É loucura. É loucura. Então, coordenação é aquele trabalho que você acha que não vai ter, mas tem. Uma dúvida que surgiu, eu queria saber, assim, como os alunos encaram essas atividades extracurriculares que eu ouvi dizer que você oferece a eles e tudo mais? Olha, eu faço uma divulgação muito primeiros para os alunos, tá? Que eu penso de uma maneira que muita gente já falou que é até errado e outros também falaram que é certo, né? Mas quando eu coloco um curso extracurricular na escola, eu primeiro divulgo para os alunos da escola, tá? Então, tipo assim, eu penso em qualificar eles, que eles estão ali comigo, né? Todo dia, então eu penso em qualificar eles. Depois eu começo a abrir para o público. Então, os alunos em si, eles se matriculam muito rápido nesses cursos, porque eu já preparo eles desde o início para pensar o seguinte: quanto mais informação o meu currículo tiver, quanto mais conhecimento eu tiver em várias áreas diferentes, vai ser melhor para mim, né? Eu tenho um aluno aí hoje que fez o curso de água, fez o curso de cosmético, fez o curso de soluções, fez o curso disso, fez o curso daquilo, fez o curso de perfume, fez o curso de galvanoplastia. Então, o cara tem um currículo rico, entendeu? Uhum. Ele pode trabalhar em diversas áreas. Ian, para você, qual foram os momentos, tanto como aluno ou como professor, que foi mais marcante, né, na sua trajetória? Olha, como aluno, cara, deixa eu pensar um aqui. Acho que como aluno não tem outra situação onde que eu não lembro, que eu foque assim na minha memória, né, que foi a questão da formatura de licenciatura. Eu acho que essa parte me marcou muito, porque, pô, era a primeira faculdade, né? Então tu fica feliz pra caramba. E aí eu fui chamado para ser orador da turma, né? Fazer aquela declaração, né, lá na frente. Então, pô, isso me marcou muito. Minha mãe uma porrada de foto bonita para ela escolher, para fazer um quadro, ela escolheu uma que eu tava com a mão esticada que nem aparecia meu rosto direito. Mas essa marcou porque marcou também para ela, né? E agora, como professor, cara, eu recebi um, um diploma, tá? Um diploma de professor foderástico. Caraca, essa palavra eu não vou esquecer nunca. Foda, fantástico e poderoso. Foderastiroso, né? Que eu acho que é o nome. Não é isso? Eu faço a turma Não que deu, faço não foi? ideia, mas eu achei sensacional. Então foi sua turma, não. Mas eu tenho ele guardadinho ali, cara. Eu achei muito bacana. Eles fizeram um diploma muito show. Então aquilo ali eu guardo a 7 chaves.
Muito bacana. Foi uma coisa que marcou legal como professor. E pra gente fechar, Poderoso é a palavra. Fantástico, foda e poderoso. Cara, aí, muito louco. pra gente fechar esse papo, eu queria saber de você os conselhos que você daria para quem tá querendo seguir nessa área da química. Olha, cara, eu hoje daria um conselho para você se especializar mais, tá? Botar um objetivo, beleza? Quem me conhece sabe que, tipo assim, eu era focado em estudo. Eu falava assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, tô focado aqui, vou terminar isso aqui. Igual a minha empresa, né? Desculpa aí até fazer como é que é? Um merchan aqui, né? Merchan, à Mas eu vontade, tô à com vontade. uma empresa para montar agora, né? Que é uma sociedade, tá? Com dois amigos, Tiago Brito e Daniela Grijó, que é a Step Blow, né? Eu estou desenvolvendo os produtos para estética automotiva. E a empresa, cara, a empresa vai bombar. E assim, nós três colocamos objetivo. Vamos fazer empresa, ela vai ser nesse final do ano agora. Então você tem que ter um objetivo, entendeu? A empresa, a gente começou ela assim, ó, vamos pegar, né, eu, Thiago e Daniela, vamos pegar os pontos positivos das marcas que existem hoje no mercado e vamos pegar os pontos negativos dessas marcas e transformar em pontos positivos para nós. Então, a Step Blow, ela foi um objetivo que a gente colocou e vai até o final com ele. Então, um conselho que eu deixo, né, é você ir sempre até o final com tudo que você começar. Tá? Não largar pela metade, porque eu poderia ter largado química pela metade, era uma coisa que eu não sabia, tomei porrada desde o início, entendeu? Mas o meu conselho, deixo alguns aí, né, claro, mas focar, né, ter o seu objetivo naquilo que você quer, não desistir nunca, né, não desistir pela metade, não parar pela metade, e estar sempre se aperfeiçoando mais. Porque você tem que pensar assim, ó, se eu estou agora com um curso, eu tenho um concorrente que tem 2 cursos. Então eu vou ter 3 para ultrapassar ele. Tá entendendo? Então esse é o meu conselho para vocês, para a galera que está assistindo. Uhum. Ian, muito obrigada pelo bate-papo. Queria agradecer a disponibilidade, a conversa. João, muito obrigada também pela parceria. Nada. Se vocês quiserem complementar alguma coisa. Por nada, tô aí com vocês aí. Precisar, tô aqui sempre. Foi um Mas pode prazer. falar, se vocês tiverem mais alguma pergunta, de boa. Eu acredito que não. Foi um papo bacana, assim. Foi sucinto até, na verdade. Eu ia perguntar como você faz para conciliar tudo que você faz. Cara, pergunta a Manu aí, ó. Eu dou uma de louco. Tipo assim, eu reorganizo tudo de uma maneira. Falo assim, ó. A Maria falou pra mim assim, Ian, preciso semana que vem. Eu tinha esquecido da Maria, cara. Tô falando sério. Não foi, Maria? Quando você falou pra mim semana passada, eu falei, Maria, eu esqueci, Maria. E, cara, funciona assim, igual agora. Eu tava Me conversando com você abandonou. um pouquinho antes, né? A Maria falou assim, vou te mandar o link. Eu tava conversando com uma aluna chamada, ex-aluna chamada Marcela, que ela tá para apresentar um projeto na faculdade. Ela perguntou, como é que faz uma prática aí maneira assim, assim? Eu falei, pera aí que eu vou procurar aqui. E tô batendo papo com ela. Só que eu tô também digitando prova. E aí vai, mano. Tu tem que se virar nos 30. Amanhã tem uma apresentação. Eu não peguei nem o endereço da empresa ainda, mas vou fazer a apresentação amanhã. Então você tem que se organizar da maneira que dá, cara. E te falar, não fico cansado não, tá? Lembro, Tô de boa. É o que, Maria? lembro de Ian respondendo a gente na autoescola. Lembra da nossa feira tecnológica que a gente montou a estação de tratamento de água, que foi aquele Oi. estardalhaço todo, e as coisas começaram a dar muito errado. A gente começou a entrar em desespero. Ia na autoescola assistindo aula. Ian, tá vazando. Ian, cálculo tá dando errado. Solução não tá Oi. dando certo. E ele respondendo tudo, chegou desesperado junto com a gente, mas no final foi É. sensacional, foi um sucesso. E teve E ainda coragem de beber tinha aquela galera que água falava assim, ó, maluca. tinha aquela galera que ainda fala assim, não vai dar certo, é ou não é? Tinha sempre uma Pô, pessoa, não foi vai dar certo isso sofrido. aí, isso é loucura. Caraca, deu certo e bombou, mano, não teve como. Tiraram onda.
Bombou muito. E ainda chegou a beber aquela água, misericórdia. Muita coragem. É acreditar muito no que tu faz. Tô vivo, não morri não. Fiquei estranho, fiquei louco, mas tô bem. Valeu mesmo, galera. Muito obrigado Eu por tinha aceitar o convite. participado, né? E ficou bacana, foi show. Experiência excelente. Que bom, Ian. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijão pra vocês, hein? Um beijo. Sucesso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem escutou até agora. E nos vemos no próximo episódio do podcast. Até!